Você sabe qual é o momento exato em que uma mulher começa a te ver de forma completamente diferente? Não é quando você faz mais, insiste mais ou tenta provar seu valor. É quando você para, quando você some, quando você deixa de correr atrás. Nesse instante, algo muda dentro dela, e o que acontece depois disso é poderoso. Antes de continuar, comente a palavra: respeito. Existe uma verdade silenciosa que quase nenhum homem entende. Enquanto você corre atrás, ela caminha. Quando você se entrega demais, ela se acomoda. Quando você demonstra necessidade, ela perde interesse. Não porque seja cruel, mas porque a mente humana, tanto masculina quanto feminina, funciona assim. Tudo aquilo que está disponível demais perde valor. O que exige esforço, atenção e curiosidade se torna mais desejado. Esse é o impacto psicológico que acontece no instante em que o homem decide parar de correr atrás. E é exatamente nesse instante que tudo muda. O erro mais comum dos homens é achar que insistir demonstra carinho, que correr atrás demonstra amor, que estar sempre disponível mostra interesse. Mas, na verdade, isso comunica algo completamente diferente. Transmite necessidade, carência, insegurança. A maioria das mulheres não se afasta porque você é bom demais. Elas se afastam porque você coloca toda a sua energia em alguém que ainda nem decidiu se quer construir algo com você. E essa postura te coloca automaticamente no lado mais fraco da dinâmica. Só que quando você finalmente percebe isso e decide parar de correr atrás, algo acontece dentro dela. Primeiro vem o choque. A ausência cria um vazio onde antes havia excesso. O silêncio cria um contraste onde antes havia barulho. Você deixa de ser aquele homem previsível que responde na hora, que aceita tudo, que está sempre aguardando um sinal. De repente, você é um homem que não se dobra ao menor movimento dela. Essa mudança de energia mexe com ela mais do que qualquer palavra poderia fazer. Quando você recua, ela finalmente percebe a dimensão do espaço que você preenchia. É como tirar uma música de fundo. Só quando ela para de tocar é que a pessoa percebe o quanto o ambiente estava sendo influenciado por ela. Sua presença, antes ignorada, agora vira falta. Seu interesse, antes subestimado, agora vira dúvida. Sua atenção, antes garantida, agora vira lembrança. E é justamente essa virada que desperta nela os primeiros questionamentos profundos. Uma mulher só começa a te enxergar de verdade quando você para de invadir o espaço dela com expectativa, ansiedade e necessidade. Quando você cria distância emocional, o cérebro dela ativa um mecanismo natural de avaliação. Ela começa a pensar no porquê do seu silêncio. Começa a lembrar de detalhes que antes ignorava. Começa a imaginar se você está bem, se conheceu alguém, se mudou, se evoluiu. E a mente feminina trabalha intensamente nesse território da dúvida e do mistério. O homem, que continua correndo atrás, nunca permite que isso aconteça. Ele entrega respostas antes que ela tenha perguntas. Ele se doa antes que ela sinta falta. Ele aparece antes que ela deseje sua presença. E isso destrói qualquer chance de conexão verdadeira. Já o homem que se retira não está fazendo jogo. Ele está recuperando sua dignidade. Está recuperando seu eixo. Está devolvendo atenção para si mesmo. E essa mudança de foco transforma tudo. É nesse silêncio que sua energia muda, que sua postura muda, que sua presença volta a ter peso. Você deixa de parecer alguém implorando para ser escolhido e passa a ser alguém que escolhe a si mesmo. E esse simples ato aciona algo profundo no psicológico feminino, a necessidade de entender o que mudou. Antes você corria, agora você caminha. Antes você implorava, agora você observa. Antes você estava disponível, agora você se faz presente apenas quando faz sentido. Isso desperta respeito, curiosidade e muitas vezes um interesse que ela nem sabia que tinha.
Reflita sobre isso. Não é a ausência que machuca, é perceber que a pessoa não era tão garantida quanto parecia. Quando você para de correr atrás, você deixa claro que tem vida, propósito, foco, direção. E essa transformação cria o terreno perfeito para que ela passe a enxergar você através de outra lente. Não mais como alguém que quer demais, mas como alguém que vale a pena. Agora que a base está formada, vamos aprofundar o que acontece dentro dela. Quando essa ausência começa a agir emocionalmente de verdade e vira um ponto de virada na mente feminina. Quando um homem para de correr atrás, o primeiro efeito que surge dentro dela é o choque silencioso. Não é um choque explosivo, não é algo que ela admita, não é uma reação óbvia. É algo interno, profundo, quase instintivo. Ela estava acostumada com sua presença, acostumada com sua disponibilidade, acostumada com a segurança de saber que, independentemente de qualquer coisa, você estaria ali. E quando isso desaparece, mesmo que de forma sutil, a mente dela registra a mudança como uma ruptura inesperada. O erro que muitos homens cometem é acreditar que a ausência não causa impacto. Mas a ausência causa mais impacto do que qualquer demonstração exagerada, porque tira dela aquilo que ela já considerava garantido. A mente feminina repara muito mais rápido do que demonstra. Nos primeiros dias, ela tenta agir com naturalidade. Finge que não notou sua distância, finge que não se importa, finge que está focada em outras coisas. Mas por dentro, algo começa a se mover. Ela pergunta a si mesma, por que ele não está mais tentando? Esse movimento interno é poderoso, porque inverte a dinâmica emocional. O homem que corria atrás agora é o homem que caminha sozinho. E essa inversão desperta nela uma sensação incômoda e, ao mesmo tempo, intrigante. Outro efeito imediato é a quebra do fluxo emocional que ela havia se acostumado. Quando o homem está sempre presente, sempre insistindo, sempre dando atenção, o cérebro dela cria uma linha de estabilidade. Ele está sempre ali. Quando isso muda, mesmo que discretamente, o cérebro dela perde essa referência. E o ser humano, por natureza, reage ao desequilíbrio com atenção. O silêncio do homem quebra a zona de conforto dela. Não é tristeza, não é saudade profunda ainda. É alerta. Algo saiu do padrão. Algo mudou na energia. Algo que ela não controla. Esse choque também acontece porque antes ela sabia exatamente o que esperar de você. Ela controlava o ritmo, você reagia. Ela se movimentava pouco e você compensava se movimentando muito. Quando você para, a realidade vira. Agora ela precisa observar. Ela precisa entender. Ela precisa interpretar. E essa necessidade de entendimento é um dos primeiros passos para o interesse. A atração nasce do mistério, e o mistério nasce da quebra da previsibilidade. O homem que deixa de correr atrás cria um campo novo, onde ela já não sabe mais quem você é naquele momento. Considere um exemplo simples. Quando ela manda uma mensagem que antes você responderia em segundos, e agora você responde com calma, depois, no seu ritmo. Não por jogo, mas porque sua vida não gira mais ao redor dela. Esse detalhe mexe com o ego feminino, não de forma negativa, mas de forma humana. A pergunta, por que ele mudou, vira uma faísca de curiosidade. E curiosidade é combustível para interesse. O homem que não corre atrás força a mente dela a sair do piloto automático e entrar numa zona de análise. Outro ponto importante é o contraste emocional. Quando ela recebe atenção constante, aquela atenção perde valor. Como qualquer coisa abundante, ela se dilui, mas quando a fonte seca um pouco, o cérebro reage instantaneamente. É como alguém que escuta uma música todos os dias e não nota sua presença, até o dia em que a música para. De repente, ela percebe que algo que preenchia espaço agora não está mais lá. E mesmo que ela não fale nada, mesmo que não demonstre nada, ela sente.
sempre sente. Esse choque inicial também desperta em mulheres um mecanismo natural de autoavaliação. Ela começa a revisar memórias recentes, conversas, comportamentos, começa a interpretar sua ausência como um possível sinal de evolução. Isso é extremamente poderoso porque, no fundo, a mente feminina se atrai por homens que têm direção, propósito, foco. Quando você para de correr atrás, você demonstra isso de forma silenciosa. Você mostra que tem vida própria. Você mostra que não é refém emocional. Você mostra que está bem, com ou sem ela. Reflita por um instante. Você acha que ela repara quando você está disponível demais? Não. Ela se acostuma. Agora, quando você se retira, ela repara em cada detalhe. Ela tenta entender o que mudou. Ela tenta encontrar no próprio ego uma resposta que faça sentido. E essa busca interna abre espaço para algo muito maior. O início do interesse real. Entendido o choque inicial, agora vamos aprofundar o próximo estágio, quando a energia muda e ela começa a sentir que perdeu o controle da dinâmica emocional. Quando você para de correr atrás, não é apenas a ausência que causa impacto, é a mudança completa de energia. Antes, ela sentia em você urgência, expectativa, ansiedade por respostas, necessidade de aprovação. Tudo isso cria uma vibração emocional específica que ela percebe mesmo sem pensar a respeito. E quando essa vibração desaparece, ela sente de imediato. A mudança é tão nítida que muitas vezes ela não sabe explicar, mas sente como se estivesse lidando com um homem diferente. E de certa forma, está. Porque você deixou de agir guiado pela necessidade e passou a agir guiado pelo valor interno. O erro mais comum dos homens é achar que ela só percebe suas ações. Mas mulheres percebem energia primeiro, comportamento depois. A energia da necessidade é leve, instável, inquieta. A energia do homem que se escolhe é firme, centrada, silenciosa. Quando você muda de postura, essa energia te envolve de um jeito que muda até sua linguagem corporal. Você não força conversa, não força presença, não força proximidade. Está ali quando faz sentido. E esse equilíbrio emocional cria uma presença muito mais forte do que qualquer palavra poderia criar. No início, ela tenta racionalizar essa mudança. Pensa que você está ocupado, pensa que você está frio, pensa que talvez esteja chateado. Mas depois de um tempo, algo mais profundo acontece. Ela começa a comparar o você de antes com o você de agora. O de antes corria, insistia, antecipava tudo. O de agora segue a própria vida. Antes você reagia ao ritmo dela. Agora você cria o seu próprio. Essa mudança de eixo envia uma mensagem clara ao subconsciente dela. Você não está mais emocionalmente submisso. E essa libertação da necessidade é exatamente o que desperta a atração verdadeira. Outra mudança perceptível é na sua comunicação. Quando o homem está carente, cada mensagem parece um pedido de atenção. Quando ele está centrado, cada mensagem parece uma escolha. Ela consegue sentir essa diferença. Antes você mandava mensagem com medo. Agora você envia com intenção. Antes você buscava aprovação. Agora você expressa presença. Antes você ansiava por retorno. Agora você segue o fluxo. Essa nova energia transmite segurança. E segurança é uma das formas mais profundas de magnetismo masculino. Considere um exemplo claro. Ela posta algo online. Antes você curtia tudo, respondia tudo, mostrava interesse exagerado. Agora você vê, observa e segue sua vida. Não por frieza, mas por maturidade. A energia não é mais me nota, mas estou bem. Essa ausência de ansiedade muda completamente a forma como ela te percebe. A mente feminina é incrivelmente sensível a essa troca energética. Quando você para de agir como um homem que precisa ser escolhido,
Você passa a ser visto como um homem que tem opções, tem direção e tem vida própria. Outro ponto importante: quando você muda sua energia, ela começa a sentir falta da sua. Não porque ela te perdeu, mas porque perdeu a sensação de ser desejada no centro. Quando você tira essa validação constante, ela precisa se mover para sentir novamente o que antes era garantido. E aí surge a primeira semente de interesse real, porque a atenção que não vem de graça é sempre mais valorizada. E a energia que não está disponível o tempo todo desperta desejo de proximidade. Essa mudança energética também cria um impacto psicológico profundo. Você deixa de ser previsível. Antes ela sabia exatamente o que esperar. Você responderia rápido, você se animaria com qualquer migalha, você demonstraria afeto exagerado. Agora, ela não sabe mais. Não sabe se você ainda está interessado. Não sabe se você se afastou de verdade. Não sabe se você evoluiu. Essa incerteza é desconfortável, mas é exatamente ela que faz a mente feminina entrar em movimento. E aqui está algo essencial. Mulheres não correm atrás do que é certo, correm atrás do que pode ser perdido. E quando você muda sua energia, você se torna alguém que ela pode realmente perder. Alguém que não está mais preso, alguém que não depende dela para viver. Esse homem é muito mais atraente do que aquele que corre atrás. Reflita, sua energia está dizendo: eu preciso de você, ou eu estou completo, e você é bem-vinda na minha vida se quiser somar. A segunda resposta é onde a atração nasce de forma natural. Agora que você entendeu como a mudança de energia inicia o processo, vamos para o próximo estágio, quando a mente dela entra em modo de análise, tentando entender sua nova postura e buscando respostas para um comportamento que ela não estava preparada para enfrentar. Quando você para de correr atrás, acontece algo muito mais profundo do que apenas uma mudança de comportamento. A mente dela entra imediatamente em modo de análise, e esse processo é inevitável. Até ali, ela tinha controle da dinâmica. Ela sabia que, com pouco esforço, você manteria a conexão viva. Ela sabia que você sempre apareceria, sempre perguntaria, sempre demonstraria interesse, sempre supriria qualquer silêncio. Mas quando essa rotina quebra, a mente dela precisa preencher o espaço vazio com respostas. E é aí que começa uma das fases mais poderosas da psicologia feminina. O primeiro movimento mental é a pergunta silenciosa: por que ele mudou? Essa simples pergunta torna você instantaneamente mais interessante. Não porque você fez algo extraordinário, mas porque deixou de fazer o que era previsível. A mente humana é movida por comparação e descoberta. Quando você para de correr atrás, ela precisa entender se algo em você evoluiu, se apareceu outra pessoa, se você perdeu o interesse, se algo em você mudou internamente. Ela não admite, mas essa análise acontece em camadas profundas. Outro ponto crucial: quando você sempre corria atrás, ela não precisava pensar sobre você. Sua presença emocional era garantida. Agora, sem essa confirmação constante, ela precisa observar com mais atenção. Começa a reparar suas atitudes, seus horários, suas postagens, seus silêncios. Cada detalhe que antes passava despercebido, agora se torna sinal. E quanto mais ela observa, mais ela pensa. E quanto mais pensa, mais emocionalmente envolvida ela fica. Porque o cérebro humano se conecta com aquilo que consome energia cognitiva. Considere um exemplo simples. Você costumava mandar bom dia. Agora você não manda mais. Para você, pode ser apenas o fim de um hábito danoso. Para ela, isso vira um ponto de reflexão. Ela começa a questionar se perdeu sua atenção. Questiona se fez algo errado. Questiona se você cansou. Questiona se alguém mais entrou na sua vida. Essas pequenas dúvidas somadas criam uma espiral de pensamentos que ampliam o impacto da sua ausência. Ela não pensa nisso uma vez.
Ela pensa várias vezes ao dia. Outro aspecto poderoso é que antes ela tinha a sensação de controle emocional. Ela sabia que, se afastasse, você se aproximaria. Sabia que bastava ela aparecer um pouco e você entregaria muito. Mas quando você para de correr atrás, ela perde essa posição. Agora, ela precisa decifrar. E decifrar exige esforço emocional. Algo que aumenta o envolvimento psicológico. O que antes era apenas comodidade, vira curiosidade. O que antes era previsível, vira mistério. O que antes era leve, vira intrigante. A mente feminina também começa a reconstruir lembranças. Quando você se afasta, ela revisita momentos, conversas, gestos seus. É como se a ausência iluminasse tudo o que ela ignorou antes. Ela busca explicações nos detalhes do passado. Isso acontece porque, quando você muda, ela precisa encontrar lógica para uma quebra de padrão. E quanto mais ela tenta entender, mais sua imagem mental ganha força. Não é você que está indo até ela, é ela que está indo até você, dentro da própria mente. Outro fator psicológico poderoso é a inversão de expectativa. Quando você corria atrás, ela criava a narrativa de que você dependia dela. Agora, ela precisa lidar com uma nova narrativa. Talvez você tenha encontrado direção, propósito, prioridades. Essa nova versão sua é muito mais atraente porque parece autossuficiente. E autossuficiência é um dos maiores gatilhos de atração feminina. Quanto mais ela tenta interpretar essa nova energia, mais envolvida emocionalmente ela fica, ainda que tente negar. E aqui está um ponto-chave. Ela pode até tentar agir como se nada tivesse mudado, mas internamente tudo mudou. Porque a mente dela não está analisando apenas você, está analisando a si mesma diante da sua ausência. Como ela se sente? Por que isso incomoda? O que exatamente despertou nela? Essa introspecção feminina, causada pelo seu afastamento, é o início do processo de revalorização. Reflita, você acha que ela analisa quando você está correndo atrás? Não, porque tudo está garantido. Agora, quando você muda sua postura, você desperta nela algo que é impossível ignorar: a necessidade de entender. E onde há busca por entendimento, existe interesse. Agora que a análise mental começou, vamos avançar para o próximo estágio, quando ela passa a te enxergar com novos olhos e começa a reavaliar seu valor de uma forma completamente diferente. Quando a mente dela já entrou em modo de análise, algo ainda maior acontece. Ela começa a te enxergar com novos olhos, e essa reavaliação não é superficial, é profunda, emocional e silenciosa. Antes, quando você corria atrás, a visão que ela tinha de você era filtrada pela sua necessidade. Ela te via como alguém presente demais, disponível demais, previsível demais. Não porque você fosse fraco, mas porque sua energia estava voltada para agradar. Quando você muda essa postura, você obriga o cérebro dela a reorganizar a forma como te enxerga. E essa reorganização pode transformar completamente a dinâmica entre vocês. O primeiro ajuste interno é simples, porém poderoso. Ela percebe que te subestimou. Não porque você fez algo errado, mas porque sua insistência constante apagava seu valor. A mente humana, ao longo da história, foi programada para desvalorizar o que é abundante e supervalorizar o que é escasso. Quando você para de correr atrás, você se torna emocionalmente escasso, e isso cria imediatamente uma sensação de importância. Você passa a ser percebido não como alguém tentando conquistar, mas como alguém que escolhe. Essa sutileza muda tudo. Ela também começa a perceber comportamentos seus que antes ignorava. Como você é calmo, como você fala, como você se move, como você responde. Pequenas coisas que só ganham peso quando a mente está mais atenta. A sua ausência amplifica seu impacto.
E de repente, aquilo que antes parecia comum, agora parece interessante. Aquilo que antes era rotina, agora vira lembrança. Aquilo que antes ela não notava, agora vira detalhe importante. A reavaliação dela acontece porque a energia mudou. E quando a energia muda, a percepção muda. Outro ponto-chave. Quando você para de correr atrás, você destrói a imagem interna que ela tinha de você como homem garantido. Agora você é um homem que pode ir embora. Um homem que não depende dela. Um homem que não está emocionalmente preso. Essa mudança desperta respeito. E respeito é a base da atração profunda. Não existe paixão verdadeira quando não há respeito. E muitas vezes o respeito só nasce quando você retira o excesso de entrega que não era valorizado. Existe também um efeito psicológico interessante. Quando você recua, ela passa a te comparar. Não com outros homens, mas com a versão antiga sua. E essa comparação te favorece. O você de antes parecia emocionalmente disponível demais. O você de agora parece emocionalmente estável. O antes parecia ansioso. O agora parece calmo. O antes parecia buscar. O agora parece escolher. Essa nova versão é automaticamente percebida como mais forte, mais madura, mais alinhada. E tudo que é percebido como mais forte, naturalmente se torna mais atraente. Considere uma situação comum. Vocês conversavam frequentemente. Agora você conversa menos apenas quando faz sentido. Antes você perguntava tudo, tomava iniciativa sempre. Agora você responde quando quer, fala com calma, não demonstra urgência. Esse contraste cria em dela uma sensação de algo mudou nele. E quando algo muda no homem, a mulher precisa entender se essa mudança é boa ou ruim, se ela está perdendo algo importante, se está deixando escapar alguém valioso. Essa análise automática aumenta seu valor. Outro ponto poderoso. Quando você para de correr atrás, ela passa a questionar o próprio comportamento. Isso é fundamental. Antes, como você sempre estava ali, ela não precisava refletir sobre as próprias atitudes. Agora, ela precisa. Ela pensa se foi distante demais, se agiu com frieza, se contribuiu para seu afastamento. Essa autorreflexão feminina é um enorme gatilho emocional, porque faz com que ela assuma parte da responsabilidade pela quebra do contato. E assumir responsabilidade é um dos passos mais profundos para a reconexão emocional. Essa reavaliação também desperta curiosidade. E curiosidade é desejo em forma inicial. Quando uma mulher fica curiosa sobre você, ela abre espaço emocional para sentir mais. Ela começa a imaginar como você está. Começa a notar sua ausência. Começa a perceber nuances que antes ignorava. Esse novo olhar que ela lança sobre você é o início do processo em que ela deixa de te ver como alguém que implora e passa a te ver como alguém que vale a pena. Reflita sobre isso. Quando você muda, ela muda a forma de te enxergar. Quando você se escolhe, ela precisa te escolher também. Ou corre o risco de te perder, e ninguém gosta de perder aquilo que ainda nem entendeu completamente. Agora que essa reavaliação começou a acontecer, vamos entrar em um dos momentos mais poderosos, quando o interesse dela começa a voltar naturalmente, e não porque você buscou, mas porque ela começa a se mover emocionalmente em sua direção. Quando a reavaliação interna dela já está em andamento, um novo fenômeno começa a se formar. O interesse dela começa a retornar de forma natural. E isso não acontece porque você fez algo para provocar. Acontece porque, ao parar de correr atrás, você removeu exatamente aquilo que diminuía sua presença emocional. A mente feminina precisa de espaço para sentir falta. E quando você dava tudo de graça, ela não tinha espaço nenhum. Agora, com o silêncio, a distância e a mudança de postura, algo dentro dela começa a se reorganizar. E essa reorganização
cria um novo tipo de atenção direcionada a você. O primeiro sinal do retorno do interesse é sutil. Ela volta a pensar em você sem querer. Começa a lembrar de conversas, de momentos, de detalhes. E quanto mais ela lembra, mais emocionalmente envolvida se torna. O interesse não nasce no impacto, nasce na repetição. É como uma semente que você deixou ali e que agora, sem pressão, começa a germinar. Quando você corria atrás, ela não precisava pensar em você. Agora, ela precisa. E isso, por si só, já cria um vínculo emocional maior do que qualquer insistência possível. Outro ponto poderoso: quando você se retira, ela perde uma referência emocional. Mesmo que ela não admitisse, sua presença, suas mensagens, sua atenção faziam parte do cotidiano dela. Agora que isso não existe, ela percebe o vazio. E o ser humano, por natureza, tenta preencher vazios. O cérebro dela começa a procurar você nas pequenas coisas, em músicas, em horários, em momentos aleatórios. Não é saudade completa ainda, é inquietação. Um desconforto leve, mas constante. E é desse desconforto que nasce o desejo de se reaproximar. Considere um exemplo simples. Você parou de reagir imediatamente às mensagens dela. Agora você responde no seu tempo, ou às vezes nem responde quando não faz sentido. Antes ela tinha certeza do impacto que causava em você. Agora ela perde esse controle. E quando uma mulher perde o controle emocional que tinha sobre um homem, ela tenta recuperá-lo. Não por ego, mas porque a incerteza ativa nela um impulso de reconexão. O interesse dela começa a crescer justamente porque você deixou de dar certeza. Esse retorno de interesse também é amplificado quando ela percebe que você está vivendo bem sem ela. Quando vê que sua vida não parou. Quando percebe que você está evoluindo, focando em si mesmo, cuidando do corpo, da mente, do trabalho, da rotina. A mulher se atrai profundamente por homens que seguem crescendo mesmo depois de um afastamento. Ela pensa, ele realmente mudou, ele está diferente. E essa diferença desperta uma mistura de admiração e curiosidade, dois ingredientes essenciais da atração. Outro detalhe importante: quando ela sente que pode estar perdendo você para outra mulher, ou que outra mulher pode estar percebendo o valor que ela ignorou, o interesse dela aumenta ainda mais. Não é ciúme possessivo, é instinto de preservação do que antes parecia garantido. O homem que deixa de correr atrás dá espaço para que ela imagine cenários. E a imaginação feminina é intensa, emocional e rica em detalhes. Ela cria histórias internas que reacendem os sentimentos adormecidos. E quanto mais o tempo passa, mais ela começa a testar o terreno. Ela manda mensagens vagas, responde stories, faz comentários sutis, tenta puxar assunto com indiretas, nada muito explícito, porque ela ainda está tentando entender se você realmente mudou ou se foi só uma fase. Ela se aproxima como quem toca um objeto quente, com cuidado. E é nesse cuidado que você percebe que o interesse voltou. Porque ela não faria isso se sua ausência não tivesse causado impacto. Esse retorno do interesse não é um acidente, é consequência lógica da sua mudança interna. Quando você tira a energia da perseguição e coloca em si mesmo, você se torna alguém mais forte, mais emocionalmente valioso, mais interessante. E tudo isso é percebido. O interesse dela volta porque sua nova postura exige respeito. E tudo que exige respeito desperta atração. Reflita, você já percebeu que quanto mais você insistia, mais ela se afastava? E que quando você começou a focar em você, ela voltou a olhar na sua direção? Isso não é magia, é psicologia, é dinâmica emocional, é a força do homem que se escolhe primeiro. Agora que o interesse dela começou a retornar, vamos entrar em uma fase ainda mais poderosa. Quando o instinto feminino de investimento desperta, e é ela quem passa a correr atrás.
Quando o interesse dela já começou a retornar, surge uma fase ainda mais profunda e decisiva: o instinto feminino de investimento. Essa é a etapa onde a dinâmica realmente vira. A mulher que antes era passiva, distante ou desinteressada, começa aos poucos a se aproximar. E isso não acontece porque você pediu, insistiu ou tentou convencer. Acontece porque, ao parar de correr atrás, você devolveu a ela algo que ela havia perdido: a necessidade de participar da conexão. Quando a mulher percebe que não tem mais controle emocional sobre o homem, o instinto de investimento desperta de forma natural e poderosa. O erro de muitos homens é acreditar que, quando uma mulher se afasta, ela nunca volta. Isso é verdade apenas quando você continua fazendo exatamente o que destruiu a atração: insistir, implorar, se diminuir, se explicar demais. Mas quando você muda sua postura, quando retira sua energia, quando se reconstrói interiormente, você força o cérebro dela a recalcular tudo. E nesse cálculo, ela percebe que perdeu o privilégio da sua presença. É aí que o instinto de investimento aparece, não como jogo, mas como resposta ao medo real de perder alguém valioso. O primeiro sinal desse instinto são pequenas buscas de contato. Ela começa a testar a temperatura emocional. Manda mensagens curtas, reage ao que você posta, pergunta algo irrelevante só para ver sua resposta. Ela não está interessada no conteúdo. Está interessada na sua energia. Quer saber se você ainda está ali, quer medir o impacto que causa, quer entender se sua ausência é real ou se você apenas mudou o ritmo. Esses pequenos testes são a forma feminina de sondar terreno, e ela só faz isso quando está começando a investir novamente. Outro sinal claro é a mudança na forma de falar com você. Antes talvez fosse distante, fria ou desatenta. Agora começa a ser mais receptiva, mais aberta, mais suave. Começa a demonstrar curiosidade sobre sua vida. Pergunta coisas que antes não perguntava. Tenta estender conversas. Essa mudança de tom não surge do nada. Surge do reconhecimento silencioso de que você não é mais o homem que corria atrás. É uma resposta natural ao seu novo valor percebido. Existe também o movimento de compensação emocional. Quando ela sente que perdeu espaço, tenta recuperá-lo. Fala mais do próprio dia, pede sua opinião, compartilha detalhes que antes guardava. Tudo isso é investimento emocional. E investimento emocional é a base da paixão feminina. Uma mulher só investe em um homem quando o vê como alguém forte, alinhado, desejável e digno de respeito. Quando você estava correndo atrás, ela não via nada disso. Só via necessidade. Agora que você recuou, ela vê força. Outro ponto importante é a tentativa dela de se mostrar presente na sua vida. Não precisa ser algo explícito. Às vezes é uma pergunta sobre seus planos, uma lembrança de algo que vocês conversaram, um interesse repentino por coisas que você gosta. Esse comportamento mostra que ela está tentando reconectar pontos. Não faz isso por educação, faz porque sente, porque algo dentro dela diz que você pode estar se distanciando de verdade. E esse medo de perder desperta nela um desejo de recuperar você. E quando o instinto de investimento desperta, algo ainda mais forte surge. Ela começa a se preocupar com sua opinião. Antes, sua opinião tinha pouco peso. Agora ela sente que pode te perder se não demonstrar interesse real. Isso muda completamente o jeito como ela age. Ela começa a se arrumar mais quando sabe que pode te ver. Começa a responder melhor. Começa a ser mais cuidadosa. Começa a querer impressionar. Essa é a inversão completa da dinâmica emocional. Você deixou de ser o homem que busca e se tornou o homem que é buscado. Considere um exemplo real. Você está vivendo sua vida, mantendo o foco, crescendo silenciosamente. Ela vê isso.
Ela percebe que você está passando por uma evolução que não inclui mais ela como centro. Isso desperta nela uma combinação explosiva de curiosidade, desejo e receio. Curiosidade pelo novo você. Desejo de fazer parte da sua vida novamente. E receio de que outra mulher já tenha percebido o valor que ela ignorou. Essa mistura obriga a mente dela a se mover em sua direção. E aqui está o ponto final desta etapa. Mulheres não correm atrás de homens que imploram. Correm atrás de homens que se valorizam. Correm atrás de homens que têm direção. Correm atrás de homens que não se rendem à ansiedade. Correm atrás de homens psicológica e emocionalmente estáveis. E quando você demonstra isso através das suas ações, ela não tem escolha. O instinto de investimento desperta e ela se move. Agora que você entende essa virada, vamos para o próximo estágio. O respeito que nasce quando você se escolhe primeiro. E como isso muda tudo no coração dela. Quando o instinto de investimento dela desperta, algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro dela. Surge o respeito. Não respeito superficial, educado, social. Respeito emocional. Aquele tipo de respeito que uma mulher só sente por um homem quando percebe que ele se escolhe antes de escolher qualquer relação. Quando você para de correr atrás, você envia uma mensagem silenciosa, porém poderosa. Eu também sou importante. E essa afirmação muda completamente a forma como ela te enxerga. O erro mais comum dos homens é acreditar que correr atrás demais demonstra amor. Na verdade, correria não demonstra amor. Demonstra ausência de valor próprio. A mulher percebe quando o homem se escolhe. Ela sente quando você coloca limites. Sente quando você prioriza sua própria vida. Sente quando você age com autocontrole em vez de desespero. E isso gera um tipo de respeito que não pode ser forçado, não pode ser pedido, não pode ser exigido. Ele é despertado, porque no fundo toda mulher admira um homem que não vira refém emocional. Um homem que não perde sua essência por causa de ninguém. Um homem que mantém sua dignidade mesmo quando gosta. Esse é o homem que ela olha com consideração. Esse é o homem que ela pode verdadeiramente amar. Antes, quando você corria atrás, o respeito não tinha espaço para existir. Não porque ela era cruel, mas porque você se colocava abaixo dela na dinâmica emocional. Você se reduzia, se diminuía, se moldava para agradar. Ela podia decidir tudo: quando falar, quando responder, quando se aproximar, quando se afastar. Você apenas reagia. Quando você para de correr atrás, essa hierarquia emocional desaparece. Agora vocês estão em níveis iguais. E em muitos casos, você sobe um nível acima, porque mostra autogoverno e maturidade. Esse respeito também nasce quando ela percebe que você não é um homem que aceita qualquer coisa. Antes, quando você estava disponível demais, talvez aceitasse desrespeitos sutis, comportamentos frios, falta de reciprocidade. Mas quando você muda, ela nota que você não tolera mais migalhas emocionais. Isso não é arrogância, é padrão. E padrões elevados geram respeito profundo. Ela pensa, ele não aceita qualquer coisa, ele tem limites. E essa percepção transforma completamente o valor que ela atribui a você. Outro ponto importante. Quando você se escolhe primeiro, seu comportamento muda de forma natural. Você começa a falar menos e fazer mais. Começa a colocar energia em objetivos próprios, não em perseguir alguém. Começa a cuidar mais da sua saúde, da sua mente, do seu corpo, da sua carreira. Começa a viver mais para si. E essa mudança é visível. Mulheres são extremamente sensíveis a esse tipo de evolução. Quando você cresce emocionalmente, ela vê. E quando ela vê, ela sente respeito antes mesmo de sentir saudade. Considere um exemplo claro. Antes, você estava sempre disponível. Agora você nem sempre está.
Antes, você aceitava convites imediatos. Agora você tem prioridades. Antes, você era previsível. Agora você tem vida. Essa mudança abala qualquer mulher. Não porque você está fazendo o jogo, mas porque está mostrando maturidade. E maturidade masculina é uma das coisas mais sedutoras que existem. Quando ela vê você alinhado, ela entende. Você não precisa dela. Você escolhe estar com ela. E isso muda tudo. Outro aspecto poderoso é que quando ela percebe que você se escolhe, ela passa a medir mais suas atitudes. Passa a pensar antes de responder com frieza. Passa a ter mais cuidado ao falar. Passa a evitar comportamentos que antes não se importava em ter. Ela sabe que um homem que se valoriza não aceita desrespeito. E, naturalmente, ela começa a agir de forma mais alinhada, mais gentil, mais receptiva, porque ninguém quer perder alguém que se respeita. Esse respeito também desperta um gatilho emocional intensíssimo, a admiração. A admiração é a base de qualquer paixão verdadeira. Uma mulher pode achar um homem bonito, interessante ou divertido, mas só se apaixona de verdade por aquele que admira. E admiração nasce quando ela vê um homem firme, consistente, disciplinado, centrado. Um homem que não desaba com o silêncio de ninguém. Um homem que não precisa implorar por atenção. Um homem que carrega dentro de si a capacidade de seguir adiante, com ou sem ela. Reflita. Antes, quando você corria atrás, ela te admirava? Ou ela apenas se acostumou com você? Agora, quando você se escolhe primeiro, você obriga a mente dela a te enxergar como um homem que realmente sabe o próprio valor. E esse é o momento exato em que respeito e atração começam a caminhar juntos. Com esse respeito emocional estabelecido, vamos avançar para o próximo estágio, a postura masculina, que, unida ao desapego, cria um tipo de atração profunda que ela não consegue controlar. Quando o respeito já está estabelecido dentro dela, algo ainda mais poderoso começa a se formar. A postura masculina que cria atração profunda. Não é uma postura forçada, teatral, construída para impressionar. É uma postura natural, silenciosa, que nasce da soma de tudo que você reconstruiu quando parou de correr atrás. O erro de muitos homens é acreditar que postura é aparência, é falar grosso, é fingir confiança. Isso não funciona. A verdadeira postura masculina nasce do não apego, da capacidade de estar presente sem se agarrar, de se conectar sem se perder, de desejar sem depender. Esse não apego é um dos pilares mais sedutores do comportamento masculino porque transmite maturidade emocional. Um homem não apegado não é frio. Ele sente, ele gosta, ele se envolve. Mas ele não se anula, ele não se desespera, ele não cria expectativas irreais, ele não coloca a própria dignidade em risco por causa de ninguém. Ele está ali porque quer, não porque precisa. Essa diferença é gigantesca e a mulher percebe, mesmo que não entenda racionalmente. Ela sente a liberdade emocional que você carrega e essa liberdade cria magnetismo. Antes, quando você corria atrás, sua energia dizia o tempo todo: eu preciso de você para me sentir completo. Agora sua energia diz: eu estou completo e você é bem-vinda se quiser somar. Esse tipo de postura muda por completo como ela reage a você. Ela passa a sentir que está diante de um homem adulto e não de um garoto tentando preencher um vazio emocional. E mulheres, por natureza, se atraem por homens que são emocionalmente inteiros. Homens que sabem amar sem se desmoronar. Considere um exemplo clássico. Você está conversando com ela e sente que o interesse dela está oscilando. O homem carente tenta recuperar o controle, fazendo perguntas demais, se justificando, tentando provar valor. O homem não apegado observa, respira. Responde com calma. Se ela se distancia, ele não corre atrás. Ele segue seu caminho.
Essa serenidade é uma demonstração de força que ela não consegue ignorar. O não apego não é desinteresse, é autocontrole. É a capacidade de não colocar sua vida em pausa porque alguém hesitou. Outro ponto importante é a sua capacidade de não reagir de forma impulsiva. Mulheres testam. Testam para medir sua estabilidade emocional. Testam para entender se você está firme ou frágil. O homem que corre atrás desaba diante de qualquer teste. Se ela responde frio, ele responde cobrando. Se ela se afasta, ele se desespera. Se ela demonstra dúvida, ele implora. O homem não apegado, por outro lado, permanece inteiro. Ele não interpreta o comportamento dela como rejeição, mas como variação emocional, que é natural. Essa calma desmonta qualquer teste e aumenta a atração. Essa postura masculina também se manifesta na forma como você conduz sua vida. O homem carente deixa tudo de lado quando uma mulher aparece. O homem não apegado continua treinando, trabalhando, estudando, evoluindo. Ele se mantém em movimento. E movimento é um dos maiores sinais de masculinidade saudável. A mulher que observa um homem crescendo sente uma mistura poderosa de respeito e interesse. Ela percebe que, mesmo sem ela, você está indo longe. E isso desperta nela o desejo de fazer parte dessa trajetória. Outro aspecto poderoso da postura masculina é a clareza. Quando você não está apegado ao desfecho, você consegue se comunicar com sinceridade, consegue dizer o que pensa sem medo, consegue dizer não quando precisa, consegue se afastar quando deve, consegue ser firme sem ser agressivo, consegue ser gentil sem ser submisso. Essa clareza é irresistível, porque mostra que você não está lutando por migalhas emocionais. Você sabe o que merece e sabe que, se não encontrar ali, encontrará em outro lugar. Reflita por um momento. Existe algo mais atraente do que um homem que pode amar, mas não se perde? Um homem que pode sentir, mas não implora? Um homem que pode querer, mas não implora pela presença de ninguém? Esse equilíbrio cria uma força quase magnética. A mulher sente segurança, maturidade, liderança. Ela sente que está diante de um homem que não vai desmoronar se for desafiado emocionalmente. E esse tipo de homem desperta algo muito mais forte do que curiosidade. Desperta desejo. Agora que essa postura está consolidada, vamos avançar para uma força ainda mais silenciosa e poderosa. A presença masculina. Aquela presença que fala quando você não diz nada e que ela sente mesmo à distância. Quando a postura madura e o não apego estão estabelecidos, surge uma das forças mais silenciosas e irresistíveis da masculinidade. A presença. Não a presença física, mas a presença emocional e energética. O tipo de presença que não precisa de palavras, que não precisa de demonstrações exageradas, que não precisa de justificativas. É uma força que se sente. E essa presença ganha um impacto ainda maior quando você para de correr atrás. Porque ela surge exatamente quando a sua energia deixa de ser dispersa e se torna focada, calma e alinhada. Antes, quando você corria atrás, sua presença era ansiosa, era instável, era emocionalmente pesada. Você até estava ali, mas não estava inteiro. Sua mente estava tentando prever o que ela diria, como ela reagiria, o que você poderia fazer para agradar. Isso nunca cria presença, cria tensão. Quando você para de correr atrás, sua mente se reorganiza. Você deixa de reagir e passa a existir. Deixa de antecipar e passa a observar. Deixa de tentar controlar e passa a fluir. Isso muda sua vibração. Mudando sua vibração, você muda sua presença. A presença silenciosa é percebida pela mulher de forma instantânea. Ela vê no seu olhar, vê no seu ritmo, vê na sua forma de responder, vê na sua calma. Você não está mais tentando chamar atenção, não está mais tentando se provar, não está mais disputando espaço emocional. Sua energia se tornou forte o suficiente para se sustentar sozinha.
E quando a presença de um homem se sustenta sozinha, a mulher sente. E quando ela sente, algo dentro dela reacende. Considere um exemplo simples. Vocês se encontram novamente. Você não está tentando impressionar, não está agindo diferente para causar efeito, não está buscando aprovação. Está apenas ali, presente. A mulher percebe isso imediatamente. Sua calma vira contraste diante da expectativa que ela tinha da versão antiga sua. A presença de um homem que não corre atrás comunica força sem precisar levantar a voz. E quando ela sente essa força, algo dentro dela se reorganiza. Ela começa a ver você como alguém maior, mais completo, mais seguro. A presença silenciosa também se manifesta na forma como você lida com o tempo. O homem inseguro tem pressa, quer resolver tudo rápido, quer respostas imediatas, quer garantias emocionais. Já o homem presente entende que nada profundo acontece na urgência. Ele não pressiona conversas, ele não exige retorno, ele não fica checando o celular como quem precisa de oxigênio emocional. Ele vive. E essa vida vivida sem desespero cria uma presença que protege, atrai e envolve. Outro aspecto poderoso. Sua presença passa a ter impacto mesmo quando você não está perto. Ela sente você, sente seu afastamento, sente sua falta, sente sua evolução, sente sua energia diferente. A ausência de um homem que continua crescendo é muito mais sentida do que a presença de um homem que implora. É curioso, mas real. Sua presença aumenta quando você some, porque ela deixa de ver o corpo e passa a sentir a energia. E energia não mente. Essa presença masculina também aparece nas conversas. Você fala menos, mas cada palavra pesa mais. Você não usa frases ensaiadas, você usa verdade. Não fala para impressionar, fala porque quer, não cria longos diálogos, cria intensidade nas entrelinhas. E o silêncio entre uma frase e outra se torna parte da conversa, carregado de calma, direção e maturidade. A mulher percebe a diferença, e o impacto disso é profundo. Outro ponto crucial é que a presença não é invasiva. O homem que corre atrás invade. Invade o tempo dela, invade o emocional dela, invade o silêncio dela. A presença masculina, por outro lado, respeita espaço. E, paradoxalmente, é exatamente esse respeito ao espaço que faz ela querer se aproximar. O homem presente não ocupa a vida da mulher como um pedido, ocupa como uma possibilidade. E possibilidades sempre atraem mais do que pressões. Reflita. Você já sentiu que algumas pessoas entram em um ambiente e algo muda instantaneamente, mesmo sem elas dizerem nada? Isso é presença. E a mulher sente essa mesma sensação quando você muda sua energia interna. A sua presença se torna magnética porque não tenta convencer, apenas existe. E é exatamente nesse ponto, quando sua presença se torna sentida e não mais forçada, que surge o próximo estágio, o momento em que ela percebe, com clareza, que pode te perder. E é aí que tudo muda de vez. Quando sua presença silenciosa já está estabelecida e sua energia mudou de verdade, chega o momento mais decisivo de toda a jornada. Ela percebe, de forma clara e quase dolorosa, que pode te perder. E esse é o ponto exato onde tudo vira. Até aqui ela observou sua ausência, sentiu a mudança de energia, analisou seus comportamentos, reavaliou seu valor e começou a sentir a falta que antes não existia. Mas agora é diferente. Agora ela tem a consciência plena de que você não está mais emocionalmente preso a ela. E essa percepção mexe profundamente com o coração feminino, porque toca diretamente no medo mais humano que existe. Perder o que ela nunca valorizou o suficiente. No passado, sua presença havia se tornado uma espécie de garantia emocional para ela. Você estava ali, você respondia, você corria atrás.
Você tentava resolver tudo. Você aceitava migalhas. Você insistia mesmo diante da indiferença. Ela sabia disso. E quando uma mulher sabe que não corre risco de te perder, ela não sente urgência. Mas quando você muda, quando sua postura se torna firme, quando seu silêncio tem peso, quando sua evolução é notável, ela percebe que a garantia acabou. E é justamente isso que ativa o gatilho final da atração, a consciência da perda. Ela começa a pensar em todas as possibilidades que antes ignorava. E se ele realmente seguiu em frente? E se outra mulher enxergou o valor dele antes de mim? E se eu perdi a chance de algo bom? Esses pensamentos não surgem porque você a ameaça ou faz joguinhos. Surgem porque sua energia agora mostra que você tem vida própria, que você tem direção, que você tem opções. E quando a mulher percebe que o homem que ela subestimou pode ser desejado por outras, inclusive por mulheres mais maduras, mais bonitas ou mais alinhadas, algo dentro dela muda. Ela não quer perder um homem que está crescendo. Esse impacto emocional também desperta nela um senso de urgência. Antes, tudo podia esperar. Agora, não mais. Ela sente que, se não agir, o tempo pode jogar contra ela. É aí que a comunicação muda. Ela começa a mandar mensagens mais completas, mais frequentes, mais carinhosas. Começa a lembrar de você em momentos aleatórios do dia. Começa a revisitar fotos, conversas antigas, memórias que antes não tinham importância. A presença dela volta, mas agora acompanhada de intenção, não de jogo. Outro ponto poderoso é que a percepção de perda faz com que ela finalmente veja você de forma realista. Não como o homem que corria atrás, mas como o homem que se tornou. E essa versão sua é mais forte, mais disciplinada, mais silenciosa, mais madura, mais coerente. Ela percebe que você está mais seguro, mais centrado, mais presente na própria vida. E mulheres se apaixonam profundamente por homens que carregam essa energia. Porque essa energia transmite algo que nenhum jogo, nenhuma técnica, nenhuma frase pronta consegue transmitir: estabilidade emocional. E quando ela sente que pode te perder, ela faz algo que não faria antes. Começa a refletir sobre o que perdeu quando você se afastou. Pensa nos momentos bons que não valorizou, nos sinais que ignorou, nas atitudes frias que teve. E essa culpa silenciosa, essa autoconsciência, transforma desejo em ação. Ela começa a querer demonstrar mais, a se fazer presente, a mostrar interesse real, porque agora ela entende que sua ausência não é um teatro, é uma consequência. É nesse ponto que a dinâmica emocional se completa. Você não está mais correndo atrás, ela não está mais em vantagem. Os dois estão em posições iguais. E esse equilíbrio cria o ambiente perfeito para uma conexão verdadeira, desde que você mantenha exatamente aquilo que construiu. Não caia no erro fatal de voltar à versão antiga. Ela se apaixonou pela sua mudança, não pela sua insistência passada. Ela se encantou pela sua força, não pela sua entrega descontrolada. O homem que desperta desejo é o homem que se escolhe primeiro. Reflita sobre isso. Todas as vezes em que você tentou insistir, explicar, correr atrás, demonstrar demais, serviram apenas para te afastar dela. Mas quando você silenciou, quando se reconstruiu, quando colocou a energia em si mesmo, quando voltou para o seu eixo, foi exatamente aí que ela começou a te enxergar. E essa é a grande lição de toda essa jornada. A mulher só enxerga o homem quando ele finalmente se enxerga. Agora que chegamos ao fim, quero que você deixe um sinal de compromisso consigo mesmo e com a nova postura que está construindo. Se esse vídeo abriu sua mente e te mostrou a força que existe no homem que se escolhe, comente a palavra respeito. Esse comentário não é para o algoritmo, é para você. É a sua declaração silenciosa de que nunca mais vai se perder correndo atrás de quem não te valorizou.
E se você quer continuar evoluindo, quer aprender mais sobre disciplina, postura, energia masculina e psicologia da atração, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa desse despertar. Homens que se reconectam com sua força mudam sua vida, suas relações e seu destino.